Olá, sejam muito bem-vindos ao Fênix Cambuá Podcast. O meu nome é Vitor. E o meu nome é Sádila e hoje estamos aqui, né, Vitor, com um convidado muito especial, o Dr. Glauber Boema. Então, seja muito bem-vindo, Glauber, que nossa entrevista seja muito proveitosa no dia de hoje. Gente, muito obrigado pelo convite. É uma honra, prazer inenarrável estar aqui com vocês nessa noite, poder falar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema dessa noite. Glauber, eu gostaria de começar perguntando como que você escolheu o direito, né? Como que você escolheu ser advogado, principalmente se especializar em previdenciário? A faculdade de Direito, ela veio em uma terceira faculdade. Eu sou cursado em Teologia, fiz Filosofia e aí logo em seguida eu fiz o curso de Direito. O curso de Direito sempre foi um desejo muito grande de fazer, né, de estar cursando Direito e principalmente em estar advogando. O intuito de fazer o curso de Direito nunca foi para um concurso, ele foi especificamente para advocacia mesmo. E uma das coisas, quando a gente entra num curso de Direito, a gente entra querendo muito ser criminalista. Eu já saí de lá, entrei lá no primeiro semestre dizendo que com certeza eu não estaria atuando no direito criminal, eu estaria atuando no direito previdenciário, e foi assim até o final do curso. Saí do curso, fiz uma especialização em direito previdenciário e me especializei em direito previdenciário, com a ênfase em mestre em BPC. Então, fiz esse curso prático em direito previdenciário, em mestre de BPC, para que eu pudesse atuar em busca de direito de pessoas que, na verdade, têm direito a um BPC, têm direito a um benefício assistencial, mas não sabem ao certo nem que tem esse direito. Então, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi atuar em direito previdenciário e focar em direito ali na área de BPC. Eu queria que você falasse um pouco das dificuldades que você tem, no caso, como você disse que você se formou em Direito, né, e se especializou em BPC. Queria saber um pouco das dificuldades do Direito como BPC. Ok. Uma das maiores dificuldades que a gente vê é quando nós vemos pessoas que têm direito a um benefício e por algum motivo essa pessoa ela não consegue esse benefício. E aí quando chegam até nós, nós vemos que essas pessoas estão ali lutando anos e anos, anos e anos e não conseguiram o benefício. Então, há pessoas em situação de miserabilidade. E quando nós estamos falando em situação de miserabilidade, é miserabilidade mesmo. Pessoas que estão em situação de extrema dificuldade, precisando de um benefício, precisando de ter o básico para a sua casa, uma carne, uma feira, não é? Um arroz, um feijão, e não tem absolutamente nada. Então, quando a gente vê isso daí, não é? Para mim acho que é um dos maiores desafios que eu vejo, não é? São pessoas que têm direito ao BPC e esse BPC é negado a essas pessoas. Você citou, né, que muitas pessoas têm o direito ao BPC e não sabem, não conhecem ou não têm o acesso, né, a esse benefício. Eu queria saber quem são essas pessoas, quem tem o direito ao BPC. Olha, Vitor, essa é uma pergunta muito importante para a gente destacar, porque muitas pessoas que eu digo que têm direito ao BPC é porque o BPC, ele é como eu costumo dizer que ele é um primo do Bolsa Família. Ele é destinado a pessoas de baixa renda, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, nós vemos um quadro já aí grande. E ele é destinado a dois grupos de pessoas. O primeiro deles são os idosos a partir de 65 anos. E nós temos um outro grupo, que é um grupo de pessoas com deficiência. Esse primeiro grupo, pessoas idosas a partir de 65 anos,
não é? Pessoas que nunca contribuíram com o INSS acham que não vão ter direito a uma aposentadoria. Tem pessoas que chegam até nós aí com seus 70, 75 anos, não é? Que desconhecia, porque ele nunca contribuiu com o INSS, então ele acha que ele não tem direito ao BPC. Ele não tem direito a um benefício porque, pelo fato dele nunca ter contribuído com o INSS, já exclui ele de ter direito a um benefício previdenciário. Então, nós, quando vamos falar sobre o BPC, nós não estamos falando sobre o benefício previdenciário, nós estamos falando sobre o benefício assistencial. Então, não precisa de contribuição junto ao INSS. Ele é um benefício social, um benefício de prestação continuada, com cunho social. Então, o primeiro grupo de pessoas que nós vemos tem muitas dificuldades em relação a isso, são esse grupo de pessoas que têm aí uma idade a partir de 65 anos, que nunca deu entrada, que nunca contribuiu com o INSS e não recebe absolutamente nenhum benefício. Outro grupo, como disse, é de pessoas com deficiência. Esse grupo de pessoas com deficiência, nós vemos aí que são diversas pessoas que têm alguma deficiência de longo prazo, que têm direito a um benefício e também não sabem que têm direito. Você poderia citar alguns exemplos da pessoa com deficiência que tem o direito e que muitas vezes não sabe? Olha, Vitor, não temos uma lista do que é do que são nessas doenças, do que são essas deficiências, mas eu vou trazer para vocês aqui na lei que foi atualizada, não é, no ano passado, a lei 15.077 de 2024, que foi atualizada aí, não é, trazendo as informações do BPC-LOAS. Ele traz aí a seguinte informação, olha só. Para efeito de concessão do benefício, no seu artigo 20, parágrafo 2º, ele vai dizer aí: para efeito da concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interações com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a primeira coisa que ele traz como característica da deficiência. Então, nós podemos aí englobar diversos tipos de deficiência. Nós temos pessoas que são autistas, têm direito, crianças, muitas crianças e adultos que são diagnosticados com autismo, têm direito e simplesmente não solicitam. Nós temos aí grupos de pessoas aí, mulheres, que têm algum tipo de dor lombar, alguma dor na coluna, problemas de coluna, não é? Tem direito, sim, a um benefício, pode vir a ter direito a um benefício assistencial, e aí ela também não solicita. Mulher que tem uma fibromialgia, hoje a fibromialgia, gente, quantos quadros nós temos visto de fibromialgia, de mulheres que sofrem com a fibromialgia, e a fibromialgia, ela é diária, gente, é horrível, cada quadro que a gente vê da fibromialgia. E aí, quando nós falamos sobre esse quadro aí de mulheres, né, que vem sofrendo com a fibromialgia ali, ela tem direito a esse benefício, não é? Também não sabem. E esse benefício, eu não falei inicialmente aqui, mas ele é de um salário mínimo, ou seja, atualmente R$ 1.518. Estamos falando de uma renda de R$ 1.518 para uma pessoa que está nessa situação de um quadro de vulnerabilidade, que tem 65 anos ou mais, ou que está no segundo quadro aí, que é de pessoas com algum tipo de deficiência. Pronto, a pessoa está assistindo a entrevista e ela viu que ela tem o direito de estar recebendo esse benefício. Quem ela deve procurar para estar recebendo?
Primeira coisa, ela deve procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Eu digo isso porque muitas das vezes que eu recebo clientes que procuram, vão direto no INSS, acaba tendo alguma recusa e aí acabam se decepcionando, acaba gerando uma frustração enorme e aí acaba deixando de lado porque ele já tentou e não deu certo. Ou então vai em algum advogado que não é especialista em direito previdenciário, deu entrada, deu errado, e aí ele acaba se frustrando porque ele já tentou também e não deu certo. Então a primeira coisa é procure um advogado especialista em direito previdenciário. É muito importante isso, porque esse advogado especialista em direito previdenciário ele vai saber o caminho a ser trilhado para que essa pessoa ela possa então ter direito, né, possa ter acesso ao benefício que é lhe direito, tá? Então a primeira coisa é essa, procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Sim. Você citou também o Bolsa Família, né? A família que recebe o Bolsa Família pode ter uma pessoa que também recebe o BPC Loas ou não? Se a família recebe o Bolsa Família e tem alguém que recebe, acaba sendo cortado. Como é que funciona? O Bolsa Família ele não é requisito para, ou melhor dizendo, o BPC não é pré-requisito para o BPC. Não é? Quem tem o seu Bolsa Família pode permanecer com o seu Bolsa Família normalmente. Agora, quem vai solicitar o BPC, aí sim é um problema, porque esse Bolsa Família, ele automaticamente ele será suspenso, ele será cortado, porque não pode haver esse acúmulo dos dois benefícios. Ou ele vai optar pelo Bolsa Família ou pelo BPC. Como o BPC ele é de maior valor, automaticamente suspende o Bolsa Família. Entendi. Então, no caso de uma família que recebe o Bolsa Família e uma das pessoas dessa família tem o direito ao BPC Loas, a família para de receber ou como é que... Depende da quantidade, depende da renda. É porque a renda per capita por pessoas é de até 1/4 do salário mínimo. Ou seja, dependendo da quantidade de pessoas que houver na casa, no grupo familiar, esse Bolsa Família pode não criar esse impacto. Então, pode se acumular ali tanto o Bolsa Família quanto o BPC, tá? Agora, se for uma renda que ultrapasse esse 1/4 do salário mínimo aí, pode ser que seja suspenso o Bolsa Família. O benefício do BPC, ele foi criado quando? Já tem um tempo? Ixi, essa pergunta aí já foi dita. Essa daí já foi o BPC, eu não vou nem saber ao certo, mas a data de criação dessa lei foi de 1993. Porque 1993. É muito raro a gente ver pessoas falando sobre esse benefício. E é de 93. A por isso lei, que eu perguntei. o BPC, pode abrir um parênteses aqui para a gente Pode. falar? É porque eu não queria que essa parte ela tivesse aqui, mas eu não sei se vocês viram, mas no ano passado o governo Lula tentou criar uma nova lei, que foi essa lei aqui agora, mas essa lei iria impedir muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência. Não era, vamos dizer, uma lei de 93, o PC foi de 93, aí agora o governo viu que teve um aumento muito exponencial do BPC, aí o que eles fizeram? Criaram então uma nova lei agora, não para dificultar, mas para realmente cortar milhares de benefícios. Para ter direito ao BPC seria praticamente quem estivesse em cima de uma cama. Aí não foi passado no Congresso. Eu não ia falar sobre isso, mas já que você falou, né? Não queria falar por questão política, mas só para vocês saberem, né? E aí não foi aprovado, não foi aprovado de jeito nenhum no Congresso Nacional, não houve nem sanção não houve veto do presidente em relação a isso, há nada disso.
Então foi algo muito grave que de fato a gente ficou muito preocupado, porque iria cortar milhares de benefícios. É verdade. De 93, respondendo sua 93. pergunta. Certo. E vamos lá, a pessoa vai, te procura para conseguir o BPC Loas. Qual é o processo da procura até o momento que ela consegue receber o benefício? Precisa passar pelo INSS? Existe alguma verificação? Como é que funciona isso? Olha, aqui nessa lei que eu apresentei para vocês, ela até fala sobre isso aqui, né? Que a pessoa, quando ela chega para nós vamos dar a entrada junto ao INSS, e aí ela vai ser encaminhada para uma perícia médica e uma avaliação social. Ela passando nessa perícia médica e na avaliação social, o benefício dela automaticamente será concedido. Se porventura ela não passar na perícia médica ou também na avaliação social, o benefício dela vai ser indeferido, ela podendo então recorrer de forma judicial. Ocorre muitos casos que são dado entrada, às vezes, principalmente, um dos casos que a gente vê, né, pessoas ali que têm fibromialgia, têm dores lombares, acaba não conseguindo comprovar essa necessidade diretamente no INSS. Então, há necessidade de ingressar com ação judicial. Então, quando não é reconhecido esse direito diretamente no INSS, nós vamos então para a via judicial. Lá a gente corre também atrás desse direito aí, e aí muitas vezes a gente consegue esse benefício aí para essa pessoa. E em questão de valores, que eu vejo o Bolsa Família como uma emergência, né? Que a pessoa vai na assistência social, conversa, tem aquela entrevista e tudo, e logo depois ela já recebe. No caso desse benefício, é assim também ou demora mais um pouco? Olha, o processo, ele demora muito mais do que o Bolsa Família. O Bolsa Família, ele tem de fato esse caráter emergencial, né? Ele é mais rápido. O trâmite em si, desde o momento de requerimento, a concessão desse benefício é um tempo extenso. Por que eu digo um tempo extenso? Porque vai se fazer perícia médica, vai se fazer essa avaliação social. Quando é deferido ali, já de imediato, na via administrativa, junto ao INSS, pronto, é uma maravilha. Mas nós estamos falando de um momento em que o INSS ele estava em greve, né? Os servidores estavam em greve, né? Os peritos médicos estavam em greve, então houve um acúmulo muito grande ali de análise de benefícios, e aí com isso daí a fila, né? Criou uma fila imensa, uma fila gigantesca para essa análise, o que ainda tornou o processo ainda muito mais moroso. Então, vamos dizer, para um idoso, ele acaba não demorando muito. Tem solicitações que a gente faz, a gente faz uma solicitação aí para um idoso, às vezes no dia seguinte pode ser concedido. Entende? Entendi. Agora, quando é para deficiente, até a gente conseguir uma perícia médica e uma avaliação social tem demorado um pouco mais. Mas isso também por conta dessa greve que houve aí. Então, até ajustar tudo aí, demora um pouco mesmo. Eu queria voltar a um assunto que você já falou um pouquinho sobre, mas eu queria frisar sobre isso. Uma pessoa que recebe o BPC Loas pode receber mais de uma pessoa na mesma família, e se tem algum limite de, por exemplo, tantas pessoas e não pode mais receber na mesma família esse benefício? Existe algum limite? Existe alguma situação nesse sentido? Pode ser acumulado, sim. Eu estava olhando aqui para ver qual o artigo aqui, trazer esse artigo aqui, mas a concessão do benefício, ele pode ser acumulado, sim, entre esposo e esposa, entre os cônjuges, entre filhos. Não há um número dentro da mesma casa,
tendo 2 idosos, esses 2 idosos podem receber. Se ter mais um deficiente, esse deficiente pode receber. Então pode haver 3 BPCs dentro de uma mesma casa? Pode sim. Pode haver 4 BPCs dentro de uma mesma casa? Pode. Então depende da situação. Isso aí não é impeditivo. A renda do BPC ela não é contada, né, como renda para fins de concessão de outro BPC. Então é contada como renda zero, assim como Bolsa Família. O Bolsa Família ele não é contado para fim de concessão do BPC. Que é o artigo 15, ele vai falar que o benefício de prestação continuada será devido a mais de um membro da mesma família enquanto atendidos os requisitos exigidos nessa lei. Então, mais de uma mesma pessoa pode sim ter direito, né, dentro do mesmo grupo familiar, pode ter direito ao BPC ali, dentro da mesma casa. 2, 3, 4, 5, quantos ali houver necessidade, houver pessoas que tenham direito. Lembrei da minha pergunta. Isso aí na lei, no projeto de lei que eu falei anteriormente, isso aí seria cortado. Não poderia ser acumulado. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, o caso dos meus sogros. Meu sogro e a minha sogra recebem o BPC. A minha sogra continuaria, provavelmente, mas o meu sogro que fez depois seria cortado. Entendi. Entende? Para viver com um salário. Falando sobre essa questão do corte, né? Eu queria saber, a pessoa foi aprovado o BPC, esse benefício ele pode ser cortado em algum momento e quais são as causas que cortam ele? Ou não? Não existe nenhuma situação para isso. O BPC ele precisa ser mantido atualizado, o CAD único. É necessário que a pessoa ela procure o CRAS do seu município e mantenha o seu CAD único atualizado. CAD único, NIS, mantenha aquele cadastro único atualizado, não é? Porque a cada 2 anos esse benefício ele é revisto. Então ele precisa estar devidamente atualizado. A cada 2 anos ele precisa se dirigir ao CRAS do seu município e estar fazendo ali essa atualização. Motivo de suspensão que pode ocorrer. Por exemplo, a renda, muitos casos de suspensão pode ocorrer devido à renda. Tem direito ao BPC, mas aí surgiu lá uma renda, entrou alguém no grupo familiar e aí essa pessoa que entrou no grupo familiar, um filho, né, entrou nesse grupo familiar, ele ganha lá, né, passou a ganhar lá uns 3, 4 mil reais e aí ultrapassou o limite permitido, né, de 1/4 do salário mínimo. Então isso é motivo de suspensão. Entendi. E para fazer essa atualização, a pessoa que recebe o benefício precisa levar quais documentos para o CRAS? Ela precisa levar RG, CPF, comprovante de residência e título de eleitor. São os documentos exigidos, exigidos no CRAS para que ele consiga fazer essa atualização ali, não é? Do seu CAD único, cadastro único. Certo. Eu queria te agradecer imensamente. Eu acho que foi uma entrevista muito proveitosa. A gente conseguiu tirar muitas dúvidas sobre o BPC. Então, eu acho que quem assistir essa entrevista não vai sobrar nenhuma dúvida. Acho que todas foram tiradas. E eu queria que você deixasse suas redes sociais, endereço onde você atende pra gente. Gente, primeiramente eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. De fato, foi um momento muito proveitoso. Falar um pouco a respeito aqui de BPC é algo que eu amo falar, né? Eu amo falar sobre BPC. E momento em que eu estou atuando aqui em Belo Campo, eu atuo na rua, na travessa Cícero Ferraz, no Salão de Luciana, ali ao lado, na travessa ao lado da prefeitura. Em Vitória da Conquista, eu atuo no escritório no Centro Jurídico 2 de Julho, fica em frente à Sonar. Andrade Boema, né, o escritório. Eu, juntamente com mais um sócio, atuamos
direito previdenciário, direito trabalhista, direito empresarial, direito consumidor e direito criminal. Então, todas essas áreas nós atuamos ali no nosso escritório, eu juntamente com ele e mais a nossa equipe que está ali conosco ali, sempre nos auxiliando para que a gente consiga ofertar o melhor serviço ali aos nossos clientes. Minhas redes sociais, o meu Instagram é glauberboima.adv, não é? Bem simples, eu sempre vou colocando alguns vídeos lá, sempre vou falando sobre alguma coisa do direito previdenciário, então é muito interessante, me sigam lá, acompanhem no meu Instagram, porque volta e meia eu acabo colocando sempre algum vídeo, não é, curto, falando ali sobre direito previdenciário. Queria agradecer também a você que esteve conosco, que assistiu a entrevista até aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.